Olá, sejam bem-vindos nesse programa maravilhoso As Coisas da Vida e do Espírito. Hoje com o tema sobre hospitais espirituais. Professor, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Vamos dar início ao nosso programa com a leitura de um capítulo do livro As Coisas da Vida e do Espírito, volume 2. Hoje com o capítulo número 5, intitulado Aprenda com o Espiritismo. A mágoa grave e o rancor geram doenças na alma e, consequentemente, no corpo físico. O perdão é um remédio salutar que aniquila todos os males. Perdoe 490 vezes e você se acostumará a perdoar sempre. Estamos nos recolhendo no aconchego ideal da felicidade quando nos projetamos nas luzes do Criador. Cura-te com o coração pacificado, com bons pensamentos e com um comportamento reto. A certeza do amanhã, nos amplos princípios espirituais, permite-nos verificar os critérios transitórios desde o berço até o túmulo, tornando-nos escultores de nós mesmos, eliminando as arestas do egocentrismo e estabelecendo nossa própria herança. Acendemos os faróis do conhecimento e do amor para que possamos enxergar as imperfeições dos caminhos que teremos que percorrer, e assim estaremos mais seguros até chegarmos ao encontro da verdade. O movimento das energias é um fator de progresso para quase tudo. Mesmo no charco, que nos parece estar tudo parado, surge o lírio branco e perfumado, mostrando que a capacidade geradora de energia pode brotar de lugares onde pensávamos não haver vida. Sejamos como a planta que nasce do esterco em busca da luz solar, assumindo formas e fortalecendo-nos para alimentar o ecossistema natural. Somos criaturas em desenvolvimento e não devemos estagnar no ostracismo. Viver sem buscar o crescimento é ignorância, assim como buscar o sofrimento sem motivo que não seja beneficiar o próximo. Imaginemos o aprisco do bom pastor, que deixa as suas 99 ovelhas no aprisco e sai em busca daquela que se perdeu, como nos ensinou Jesus. Ele também nos disse que seremos sempre essas ovelhas e nenhum de nós ficará sem o seu amparo. Como dissemos aqui no livro, quantas coisas nós temos condições de aprender com o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Muitos são os ensinamentos. Jesus nos deixou um legado fantástico. Por isso, ser Ele, o Mestre, modelo e guia da humanidade, para que a gente possa buscarmos ao máximo, chegarmos bem próximo deste amigo que nos quer ver felizes e que a gente possa entender essa dinâmica da vida. Vamos começar, professor? Vamos lá. A primeira pergunta é uma internauta de Cuiabá. Ela está com uma tia na Santa Casa de Misericórdia. Ela faz a seguinte pergunta: estou acompanhando minha tia no hospital. Ela está em fase terminal de câncer. Vejo a dor física dela e dos demais que estão aqui na enfermaria. Tem um sentido para tanto sofrimento? Tem sim. Minha amiga, tem sim. Nós temos que ter em mente a seguinte situação. Quer seja nos sofrimentos, como é no caso que você nos relata da sua tia, ou com pequenas dores, ou com grandes alegrias, ou
com pequenas felicidades. Em tudo, nós temos que ter uma situação em mente. Deus não erra. Deus é misericordioso e bom, justo. Nos dá a oportunidade de repararmos os nossos erros. E se nós pensarmos dos nossos erros de 2 anos, 5, 10 anos atrás, a gente já percebe o quanto que a gente é errante. E imagina também que nós estamos na reencarnação, na nossa melhor versão. O quanto que nós fomos perversos no passado. O quanto que nós fizemos os outros sofrer. Então, o sofrimento que a sua tia passa é reparador. As dores que você está vendo todos os nossos irmãos de humanidade passarem nos leitos dos hospitais, aí no caso na Santa Casa de Misericórdia, são as provas e expiações que nós mesmos escolhemos e que Deus nos permite estarmos aqui de volta para a gente nos resgatar. Porque você imagina que nas próprias escrituras sagradas, nas próprias histórias, nas parábolas que Jesus contava, ele contava história que dizia: jogai, lançai-o no fogo que ele queimará, no fogo eterno, dando a impressão, eram histórias que Jesus contava, porque Jesus sabia que não existia isso, de que existia um castigo eterno, como ainda existe ainda hoje, no século XXI, religiões que falam isso, que o erro que é cometido, erros graves e tal, esse vai queimar no fogo eterno do inferno. Isso não é verdade, porque todos nós teremos a oportunidade do resgate. Nós poderemos sim avançar. Depois das dores, a gente se percebe filhos de Deus e a gente avança. É assim. Tem motivo de ser essas dores. Vamos para a segunda pergunta, professor. Pois não. O Jonan, ele pergunta o seguinte: o sofrimento purifica? Não é bem assim que o sofrimento purifica. Como eu acabei de dizer, o sofrimento nos resgata. Esse purificar pelo fogo também, existem rituais ainda de hoje que diz: seja purificado pelo fogo, como se o fogo fosse queimar, né, as impurezas. Então, é um simbolismo coloquial, essa situação de que o sofrimento purifica. Por exemplo, quer dizer então que as boas ações, o amor e tal não purifica? Também. Então isso é só um simbolismo de dizer que o sofrimento purifica. Ah, legal. A terceira pergunta é de uma internauta de Várzea Grande. Ela pergunta assim: quando uma pessoa passa por uma doença muito grave, anos de sofrimento, está pagando por algo errado aqui na Terra, e quando morre, ela vai direto para o céu, assim como falam algumas religiões? Mais ou menos. Vamos por parte, né? O sofrimento, quem está passando por uma enfermidade, ele está pagando? Sim. Os males que nós fizemos aos outros, nós mesmos pedimos por uma questão de justiça para experimentarmos, para passarmos pelas mesmas dores. A gente já falou aqui, já repetiu várias vezes, mas sempre é bom, é pedagógico a repetição do ensinamento, né? Ensinamentos de Jesus, que quando
Pedro, o apóstolo, saca da sua espada e corta a orelha do soldado Malco, Jesus recolhe a orelha, coloca no lugar e diz para Pedro: Pedro, embanha a tua espada, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não quer dizer isso que seria então a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Não. Ali Jesus está ensinando para Pedro que se ele feriu um semelhante com a espada, criou essa dor ao outro, ele irá passar pelas dores, pelos sacrifícios que impôs ao outro. E diz então, mas então isso é realmente uma vingança espiritual. Não, porque muitas das vezes nós temos que agir com sacrifício no amor para socorrer os outros. Então veja, a pedagogia, ela sempre será a pedagogia da justiça e do amor. Alguém está num estado proeminente de morte e você então terá que se sacrificar para socorrer aquela pessoa. Vamos criar um exemplo, você é excelente nadador e você vê que uma pessoa está no rio correndo o risco de se afogar. Você sabe que a correnteza está forte, que houve uma enchente, que você sabe nadar, mas aquilo será um risco. Então mas mesmo assim, na iminência de salvar alguém, você se sacrifica, você se lança na água em busca de socorrer aquela criatura, aquele irmão. Então, são resgates. A gente passa pela dor que provocou ao outro, pelo sacrifício que impôs ao outro, para que a gente se resgate. Porque a gente precisa se arrepender, mas a gente precisa também expiar as provas que nós submetemos aos outros. Muito legal. Professor, tem uma outra pergunta aqui. Os hospitais espirituais realmente existem ou são apenas simbólicos? Os hospitais espirituais existem e os benfeitores da espiritualidade, os que se comunicam conosco, nos dão exemplos fantásticos, nos demonstram os hospitais espirituais, os lugares assim. Vale a pena lembrar, Deise, a respeito do filme O Nosso Lar e do livro em que mostra Lísias atendendo ao André Luiz no hospital espiritual, retirando toda aquela infecção que ele estava no estômago, um estado de putrefação ali, em decorrência do câncer que estava no perispírito, nos órgãos perispirituais. Então Lísias estava ministrando passes magnéticos, retirando toda aquela infecção que estava no corpo espiritual de André Luiz. Então, e assim, de uma precisão cirúrgica que é totalmente precisa, diferente das que são aqui no planeta Terra, de cuidados, de uma asepsia, são coisas realmente que a gente fica deslumbrado com tanta beleza, com tanta providência divina a nos socorrer, quer seja aqui na Terra, como nos céus. Nós vamos para o intervalo e continuamos no mesmo assunto daqui a pouco. Até já. Até já. Já voltamos já.